Eu lembro que houve uma época em que era muito normal ter aversão a jogo independente, a jogo indie, 2D, pixel art. Eu vejo que isso está cada vez menos comum. Mas o que realmente importa é que os jogos indies estão sendo cada vez mais conhecidos, mais jogados e estão fazendo cada vez mais sucesso. Mas o que será que mudou? Será que isso aí é um reflexo da insatisfação do gamer com os jogos, lançamentos super caros AAA atuais? Falando em jogos super caros e AAAs, primeiro eu vou te explicar aqui o que é um jogo indie. Não existe nenhum manual oficial para definir o que é um jogo indie. Mas falando meio por cima, um jogo independente é aquele criado por um estúdio que não tem recursos gigantescos. É como se fosse um micronegócio, sabe? Então, com os AAAs, a gente tem aquelas empresas gigantescas com muitos funcionários, com ações, enfim. Ubisoft, os estúdios da PlayStation, da Xbox, a própria Nintendo e muitas outras desenvolvedoras e publishers gigantescas. Enquanto isso, os jogos independentes são aqueles desenvolvidos por grupos pequenos de pessoas que ainda estão começando e que obviamente têm muito menos dinheiro. E agora que a gente já sabe o básico, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre por que os jogos independentes andam fazendo tanto sucesso. Para começar, eu quero fazer uma pergunta. O que reside além do ultra-realismo? O diferente sempre atraiu o olhar. Antes, o gráfico muito incrível e ultra-realista era o diferente, era o inédito, era o que não existia. E o realismo na história foi ficando cada vez mais banal. Pelo menos na arte. Se você for reparar, a arte foi evoluindo de uma forma a chegar no ápice do realismo e depois desconstruí-lo. É só você lembrar historicamente mesmo. A gente teve o Renascimento ali, aquela época em que a arte estava ultra realista. Antes disso teve o Barroco, que estava atingindo também esse realismo. Depois o Romantismo, que vem pegando a realidade e deixando ela um pouco mais dramática. E aí, na história, na linha do tempo da história da arte, a gente vai evoluindo para movimentos cada vez mais expressivos e cada vez mais preocupados em mostrar a realidade não como ela é, mas conforme o olhar do artista. Mas lembrando, antes da gente fazer isso, a gente teve aquela linha de desenvolvimento de chegar no ápice do realismo. Inclusive, isso até me lembra que lá nos anos 2000, mais ou menos, antes da gente ter câmeras tão poderosas quanto a gente tem hoje, era um hype gigantesco os desenhos de lápis de cor ultra realistas. Vocês lembram disso? Desenhos e pinturas, a gente via aquilo e falava, caramba, não parece mais real do que a realidade. Você ficava assim, caramba, não tem nada que capte isso. Parece mais do que uma foto. E aí, conforme as próprias fotos foram ficando com qualidades absurdas, conforme a arte foi saturando também desse hiperrealismo aí, as coisas foram se desconstruindo. O que eu quero dizer é que o ultra-realismo não é mais hype, nem na arte e talvez nem nos jogos. Embora nos jogos a gente ainda não tenha chego assim, num nível de realidade como o das fotos ou dos desenhos e pinturas, a gente definitivamente está caminhando para chegar lá. E a novidade faz parte da nossa evolução humana, a nossa inquietude, a nossa busca por sempre mais, coisas novas, coisas melhores, coisas mais diferentes. E o que eu tô dizendo aqui é que o realismo chega num limite e aí ele perde a graça, porque ele fica banal. Embora eu tenha falado de arte aqui, a gente tá falando mesmo é de videogame, e videogame é uma parada lúdica. Inclusive muita gente se incomoda, mas o videogame é visto por muitas pessoas como coisa de criança porque é um jogo, é uma brincadeira. Inclusive é uma das poucas brincadeiras que sobrevive à vida adulta para alguns de nós. E o jogo, o brincar, é uma coisa tão mágica que te faz esquecer da realidade rapidamente. Seja usando quadradinhos bem visíveis ali em pixel art num jogo, ou um gráfico ultra realista, depois que você fica imerso na obra, o visual deixa de importar tanto. E você, meu amigo, que já jogou um jogo indie de construção gráfica super simples, sabe bem do que eu tô falando. Depois que a gente se sentiu deslumbrado naqueles primeiros minutos pelo visual do jogo, o que realmente persiste é a sua imersão.
E nesse estágio de imersão, o que menos importa é o gráfico. Você já está dentro da história, você já está vivendo aquilo na sua fantasia, na sua imaginação, utilizando a realidade como alimento para toda essa criatividade que está dentro de você. E aqui eu vou expressar uma opinião polêmica. Quanto mais realidade, menos lúdica é aquela obra e melhor ela tem que ser para te deixar imerso. O que eu quero dizer aqui? Um jogo que se propõe a ser realista, para você ficar bem imerso ali, ele tem que ser super realista. Já um que se propõe, com gráficos mais simples, a te convidar para o mundo de imaginação dele, ou você embarca naquela brincadeira ou você não embarca. Talvez o realismo excessivo seja uma barreira pro lúdico. E talvez o fato de você, meu amigo, minha amiga, ser vidrado só em gráficos ultra realista seja uma barreira para você se divertir mais. Não só porque limita a quantidade de obras que você pode aproveitar, como também você deixa de experimentar um tipo de jogo que estimula sua criatividade e sua imaginação de uma outra forma, quase como uma leitura, sabe? E eu não tenho nenhuma estatística para comprovar isso aqui, mas eu sinto que são os gamers mais velhos, aqueles mais vidrados por gráficos. Talvez pelo fato da gente ter vivido uma jornada aí, vendo dos quadradinhos até o ultra realismo, e a gente ainda tá fascinado com o poder da tecnologia. E a gente relaciona sempre o gráfico mais avançado com um jogo melhor, com um jogo mais moderno. Talvez quem já nasceu aqui imerso em toda essa tecnologia não veja tanta distinção assim de qualidade entre os jogos, como a gente vê, com base apenas se o jogo parece muito realista ou se ele tem um gráfico um pouco mais alternativo. E com isso eu quero te contar um pouco sobre o que eu imagino para o futuro dos jogos independentes e até dos AAAs. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Homem-Aranha, que é na verdade um desenho, uma animação muito sensacional. Para mim, aquela obra é a síntese do que eu vejo para o futuro dos jogos independentes e AAAs. Como eu falei antes, eu acho que a expressão artística mais colorida, viajada, interessante e lúdica é aquela que rompe um pouco com a realidade. E principalmente que rompe com os gráficos realistas. Mas não se engane achando que eu quero dizer que vamos ter coisas mais simples, mais simplórias, menos legais no futuro. Eu acho que o futuro é incrível. Teremos cada vez mais jogos com visuais diferentes, únicos, novas técnicas de pintura, de animação, de desenho, cores, materiais e texturas além do que a gente consegue imaginar. Eu torço por esse mundo em que o jogo sai daquela expectativa de trazer algo ultra realista para trazer algo cada vez mais mágico, dando sempre mais material para nossa imaginação, trazendo pra gente alguns tipos de obras de arte jogáveis. E para mim, na verdade, o grande motivo que fez com que os jogos indies ficassem em alta hoje em dia é simplesmente porque os jogos independentes são muito bons. Não digo todos, não digo maioria, mas eles são tão bons quanto os AAAs. Afinal, se jogar é brincar, a gente sabe muito bem, nós que fomos crianças um dia, que o preço ou a tecnologia do brinquedo não definem o quanto a gente vai se divertir com aquilo. Muito pelo contrário. Quando a gente está falando de imaginação, às vezes as menores coisas são as que mais nos entretêm, porque elas deixam espaço para nossa imaginação. E essa é a grande riqueza de brincar. E os jogos independentes estão fazendo cada vez mais sucesso porque as pessoas estão percebendo essa riqueza. Obviamente, o crescimento do mundo gamer fez com que esses jogos ficassem mais populares. O tamanho do mercado faz com que o que é nichado atinja cada vez mais pessoas. E a quantidade enorme de influenciadores de jogos faz com que abram mais casinhas aí de nichos de jogos para serem cobertos. Como, por exemplo, eu mesma, que faço conteúdo de jogos variados desde que comecei e sempre joguei muitos jogos independentes. E o meu impacto pode ser pequeno, mas existem milhões de influenciadores do meu tamanho com uma pegada parecida de jogos. E assim a coisa vai se popularizando, os jogos vão indo para esses serviços de assinatura que são tão amplos hoje em dia, vídeos curtos e rápidos aí passando na sua timeline sempre te indicando um jogo novo, independente. E tudo que é preciso é que você olhe esses jogos com um pouquinho de carinho e curiosidade para entender
por que falam tão bem desse jogo aqui. E eu aprendi na minha experiência gamer profissional já aí há vários anos que jogos bons fazem sucesso. Pode até ser que você não goste de um gênero de jogo ou outro, mas se o jogo é muito bem falado, provavelmente ele é bom pra caramba. E aí os influenciadores aproveitam os jogos independentes diferentes, o público começa a aproveitar também, tem mais conteúdo disso por aí, mais gente fala sobre, e quanto mais exposição a gente tem em relação a uma obra ou um tipo de obra, como por exemplo os jogos indies, mais familiaridade com aquilo a gente tem e mais propenso a experimentar a gente fica. Por mais que a gente esteja falando de uma pessoa que tinha um preconceito com jogos indies. E é como eu disse, quanto mais exposição, menos preconceito. Aquilo fica comum, aquilo para de ser um jogo super diferentão. Ainda é diferente, mas antes você via essa diferença como esquisitice. Pra mim todo esse bololô aí é a receita perfeita pro alavancamento dos indies no mundo dos jogos. Agora eu quero saber se você é do grupo que sempre gostou de jogos independentes ou se você era fechado e se abriu para esse mundo. E se você é uma pessoa que não joga jogos independentes, me conta aqui embaixo o porquê. Eu quero entender isso como um estudo de caso. Espero que vocês tenham gostado da minha visão de por que as pessoas estão gostando cada vez mais de jogar jogos indies. Para mim, o segredo é o que reside além do ultra realista. Um beijo! Boa jogatina dos seus joguinhos indies e até o próximo vídeo.